Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal estar entrando conforme a nossa programação. A live de hoje é, na verdade, uma iniciativa para compartilhar um pouco mais de conhecimento e inspirá-lo aí na jornada de inovação dentro da sua organização, dentro da sua empresa, até mesmo dentro da sua vida. Conforme prometido, a gente vai começar a nossa live. Na verdade, a live é um curso, então eu quero primeiro apresentar e dar boas-vindas às pessoas que estão entrando agora e depois, posteriormente, as pessoas que vão assistir. A ideia aqui é fazer 3 encontros, né? Ou seja, fazer um encontro hoje, das 21 até as 22 horas, realizar um encontro amanhã, que seria a nossa segunda aula, e realizar um terceiro encontro na quinta-feira, com a nossa terceira aula de cultura de criatividade para a inovação. Então, para você que está me assistindo, para você que vai me assistir e para aqueles que estão aqui me acompanhando ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, até porque esse conjunto de 3 lives faz parte, obviamente, de um curso maior sobre criatividade e inovação, mas a ideia aqui é que você se inspire, no mínimo, sobre quais são as grandes diferenças entre criatividade, inovação e imaginação, e o porquê hoje é tão importante a gente trabalhar a criatividade dentro do contexto das organizações. Então, sem mais delongas e até mesmo em respeito àqueles que já estão acompanhando aqui, se você se sentir super à vontade, encaminhe essa live, encaminhe esse vídeo para as pessoas que estão dentro da sua lista de transmissão, aos seus amigos, e conforme for o decorrer da nossa live, eu estarei respondendo as perguntas ou as considerações. Então, eu estou acompanhando aqui com vocês no celular, estou acompanhando aqui também no notebook para que a gente possa facilitar aí a comunicação. Para aqueles que não me conhecem, então, eu me chamo Rodrigo Peter Schilling. Atualmente eu sou escritor, professor e palestrante. Então, atualmente eu tenho 3 livros publicados. Esse ano, no ano de 2024, eu lanço mais 2 livros que estão sendo escritos aí já faz um tempinho, né? Um livro sobre criatividade, outro livro sobre um tema novo, então não vou dar spoiler aqui, mas um tema muito novo. São basicamente uma coletânea aí de ferramentas e práticas de inovação nos meus 11 anos de caminhada. E para aqueles que também ainda não me conhecem, atualmente eu palestro sobre as temáticas de criatividade, inovação e estratégia de negócios. Sou professor de pós-graduação e professor na Escola Prisma, onde nós desenvolvemos os futuros empreendedores, né? Ou seja, nós trabalhamos com as temáticas de criatividade, inovação, empreendedorismo, gestão financeira para crianças, né, da 6ª série até o 9º ano. Então, é uma forma de deixarmos o legado como, obviamente, propósito de vida nessa possível geração, essa geração empreendedora. A live de hoje, os 3 encontros de hoje, eles acontecem numa sequência, obviamente. Então, no encontro de amanhã, eu não estarei repetindo o que eu vou abordar na live de hoje, mas, sobretudo, eu estarei, obviamente, introduzindo amanhã um resumo a respeito do que nós vamos conversar hoje durante o nosso encontro, durante essa nossa primeira aula. A temática é cultura de criatividade para a inovação. Antes de falar sobre criatividade, antes mesmo de falar sobre inovação,
eu preciso que todos entendam o que de fato é uma cultura. A gente fala muito sobre cultura, cultura organizacional, cultura comportamental, cultura das empresas, cultura dos negócios, mas efetivamente o que é uma cultura e o porquê que a cultura ela é extremamente importante. A gente precisa entender primeiro que a cultura do ser humano, a cultura humana, basicamente, ela é dividida em 3 grandes elementos. Nós temos na cabeça os nossos pré-conceitos, ou seja, as nossas suposições básicas. O que são os nossos pré-conceitos ou as nossas suposições básicas? Eu estava essa semana na praia e me chamou muito a atenção. Quantas pessoas que vocês, por exemplo, olham que antes de adentrar ao mar, as pessoas pegam e jogam a água na nuca, por exemplo, Ou as pessoas jogam água nos braços e depois jogam água na nuca e depois elas acabam entrando no mar, Da mesma forma isso acontece, por exemplo, quando vem uma trovoada e as pessoas elas falam, olha, não vai tomar banho porque tá vindo uma trovoada, pode ser que você vá cair um raio ou vai tomar um choque, ou da mesma forma quando você faz algum tipo de alimentação e a pessoa diz o seguinte, olha, não vai tomar banho de piscina porque pode dar uma congestão, Ou às vezes comer melancia e tomar leite, não pode. Ou até mesmo quando um copo ou um vidro cai em casa, quebra e você diz, olha, tem muita energia negativa em casa, ou põe a vassoura atrás da porta para a visita não vir. Enfim, ou seja, isso tudo que eu estou falando para vocês, na verdade são suposições básicas. O que a gente chama de preconceitos. Os preconceitos, obviamente, fazem parte da nossa formação cultural do ser humano, não da cultura organizacional. Então, primeiro eu preciso falar sobre a cultura do ser humano, para posterior falar sobre a cultura organizacional. O segundo elemento, ele está relacionado às nossas crenças e valores. E aqui eu aponto para o meu coração. Crenças e valores. As nossas crenças e valores, e o porquê que eu aponto para o coração, é porque são os nossos princípios de vida. Boa parte da população associa as crenças e valores normalmente ligada a uma religião, Normalmente ligada a mandamentos, normalmente ligada à palavra, normalmente ligado ao que foi educado. Então, as nossas crenças e valores, elas estão diretamente ligadas às nossas emoções. E as nossas suposições básicas, ou seja, os nossos preconceitos, normalmente estão ligados a aspectos racionais que não necessariamente são verdadeiros. Por outro lado, nós temos os artefatos. O que são os artefatos? Os artefatos é a forma pela qual nós nos mostramos para o mercado. Os artefatos é a forma pela qual a gente se coloca, a gente se mostra, a gente se demonstra ao mercado. Então vamos supor, é a forma pela qual eu falo, é a forma pela qual eu gesticulo, é a forma pela qual eu, obviamente, me visto. Esses são os artefatos. Quem nunca, por exemplo, conheceu ou viu na rua um grupo de pessoas todas andando de preto, por exemplo, Ou todas as pessoas andando com vários artefatos, vários acessórios, como brincos, joias. Então, aquele grupo, ele acaba se caracterizando pelos artefatos que são utilizados.
Então gravem vocês que nós, seres humanos, somos compostos de suposições básicas, que são os nossos pré-conceitos, as nossas crenças e valores, que está ligado ao coração, e os nossos artefatos, ou seja, a forma pela qual nós nos mostramos, seja dentro da família, no mercado, enfim, é como se a gente estivesse vestindo uma carapuça, que não necessariamente é, mas é a forma pela qual você se demonstra junto ao mercado. Entendido então o que é uma cultura e como é composta uma cultura dentro do ser humano, a gente vai agora entender o que é uma cultura organizacional, ou como é formada uma cultura organizacional. Mas, professor Rodrigo, por que o senhor está falando sobre cultura do ser humano e cultura organizacional? Aqui é uma linha tênue que divide a cultura do ser humano e a cultura organizacional. Se a gente entende que cultura é tudo aquilo que aprendemos e compartilhamos, obviamente que cada vez mais que eu aprendo e compartilho dentro de uma organização, eu estou formando a cultura daquela empresa, a cultura daquele negócio. E óbvio que cada novo colaborador ou cada colaborador que está inserido dentro de uma empresa carrega consigo o seu legado, carrega consigo os seus preconceitos, as suas crenças, os seus valores e seus artefatos. Então vejam vocês que é de suma importância a gente entender que a cultura do ser humano, os preconceitos, as crenças e valores e os artefatos inferem diretamente na cultura organizacional. E quando nós falamos sobre cultura organizacional, nós precisamos também entender que a cultura organizacional é composta de 3 grandes elementos. A cultura organizacional é composta pelos símbolos. O que são símbolos? Símbolos é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar dentro de uma organização. Normalmente é por meio ou através dos símbolos que as organizações entendem que estão realizando uma certa transformação. Porque os símbolos, eles são visuais. Os símbolos trazem um respaldo visual para toda e qualquer transformação dentro de uma empresa. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu, dentro da minha organização, eu tenha uniformes dentro da minha organização. Isso são símbolos. Quando as pessoas saem para a rua, saem para o restaurante, ou enfim, elas acabam carregando aquela simbologia da organização para outros lugares. Os símbolos são as representações visuais das empresas. Porém, aqui mora um grande problema. Boa parte das organizações apostam numa jornada de transformação apenas utilizando os símbolos. É como se fosse o seguinte: vamos supor que eu tenho uma empresa e agora eu quero que a minha empresa ela seja extremamente inovadora. E a partir daí eu coloco na minha empresa um monte de puffs coloridos. Eu começo a pintar as paredes da minha empresa de colorido.
eu começo a distribuir vários post-its nessas paredes. Eu coloco um escorregador dentro da minha empresa. Eu coloco máquinas, machines, onde eu distribuo refrigerante, água, suco de forma gratuita para os meus colaboradores. Pessoal, isso não significa que sua empresa será uma Google da vida. Isso significa que você está criando um ambiente propício para a criatividade e a inovação. Porém, somente os símbolos, eles não transformam por si só. Lembra que eu falei que uma cultura organizacional, ela é composta por símbolos, ritos e rituais e heróis. Apenas potencializar ou apenas mudar os símbolos dentro de uma organização não garante o sucesso da transformação necessária. Então entendam que o segundo grande elemento de uma cultura organizacional são os ritos e rituais. O que são os ritos e rituais? Os ritos e rituais são processos informais dentro de uma organização, mas são processos que não necessariamente estão documentados, tampouco possuem regras, indicadores, key performance, OKRs, mapeamento de processos, estrutura e metodologia. Não. Os ritos e rituais são processos informais. São processos que possuem muito engajamento dentro da organização. São processos informais que as pessoas fazem e realizam de forma espontânea. São processos informais que a organização não precisa pedir para que os colaboradores realizem. Vamos supor o seguinte. Por exemplo, na minha empresa, quando nós temos colaboradores que fazem aniversário, eles pagam cuca. É muito comum aqui em Santa Catarina, principalmente no Vale, né, e no litoral, os colaboradores pagarem cuca, né? Quando entra um novo colaborador dentro da empresa, a gente faz ele pagar cuca. Quando ele forma ou quando ele faz 30 dias de empresa, ele paga cuca. Quando ele faz 90 dias de empresa e é efetivado, ele é obrigado a pagar cuca. Ou seja, isso é um ritual. Da mesma forma, quando um colaborador faz um determinado movimento positivo dentro da organização, por exemplo, se eu pego o setor comercial, né? E dentro do setor comercial, quando o setor comercial desempenha uma performance positiva e bate uma meta, na minha empresa, os colaboradores vão lá e tocam um sino, ou, por exemplo, tocam um tambor. Isso são ritos e rituais. Os ritos e os rituais não necessariamente estão formalizados dentro de uma organização, mas eles possuem muito engajamento. Não está escrito, por exemplo, lá no RH, dizendo o seguinte: ao colaborador completar 1 ano de empresa, favor pagar cuca para o seu departamento. Também não está escrito lá no comercial: ao time comercial bater uma meta, favor todos gritar e uhul e tocar o sino. Ou seja, não tem isso. Mas as pessoas fazem acontecer de forma natural. As pessoas estão, obviamente, engajadas
por este propósito, por esta causa. Então, ritos e rituais dentro de uma cultura organizacional são processos informais que possuem muito envolvimento, muita cocriação, muito voluntariado. As pessoas fazem e realizam sem sequer tenha um processo definido, uma regra definida, ou até mesmo sem sequer que elas estejam sendo medidas. O terceiro grande elemento da cultura organizacional são os heróis. E aí vocês podem remeter o seu pensamento para os filmes onde a gente tem, por exemplo, heróis envolvidos. O que normalmente as pessoas fazem ou desejam realizar com os heróis? Normalmente a gente quer matar os heróis. Normalmente no filme onde tem heróis envolvidos, eles são perseguidos. Da mesma forma, essa analogia acontece dentro das nossas empresas. Ou seja, a gente quer matar um herói dentro da empresa. O que é matar um herói e o que é um herói dentro da nossa organização? Um herói é aquele colaborador que tem um alto grau de influência nos demais colaboradores do time. Um herói, naturalmente, ele joga normalmente para o lado negativo. Ou seja, é aquele colaborador que quando fala algo, ele carrega consigo 2, 3, 4, 5 colaboradores. É normalmente aquele colaborador que quando você desdobra uma meta, desdobra um objetivo estratégico, ele normalmente resmunga ou faz cara feia, e nos bastidores esse colaborador acaba influenciando negativamente a equipe. E o que a gente tem vontade de fazer com esse colaborador realmente é matá-lo, ou seja, no sentido de demiti-lo, no sentido de desligá-lo da nossa organização. Só que esse colaborador, ele tem uma influência tão grande dentro da equipe que quando você acaba desligando esse colaborador, ele acaba carregando consigo mais 2, 3, 4, 5 junto. Ou ele deixa justamente esse legado negativo dentro da organização. Entendam o seguinte, um colaborador herói não necessariamente é um colaborador que possui cargo dentro da organização. Não é um colaborador que, por exemplo, é diretor, ou é presidente, ou é, por exemplo, coordenador. Normalmente, os heróis são colaboradores dentro da pirâmide estratégica pautadas em cima do operacional. É aqueles colaboradores de chão de fábrica, aqueles colaboradores mais operacionais, que obviamente tem uma influência negativa dentro de um time. Então, recapitulando aqui, quando nós falamos de cultura do ser humano, nós entendemos que somos compostos por nossas suposições básicas, ou seja, nossos preconceitos, nossas crenças e valores, nossos princípios e nossos, obviamente, artefatos, que é a forma pela qual nos mostramos ou nos demonstramos junto ao mercado. Quando a gente fala, então, de cultura, cultura é tudo aquilo que aprendemos e compartilhamos com as outras pessoas. E, obviamente, que nós, seres humanos, somos um legado de cultura. Quando eu falo sobre cultura organizacional, aqui entra 3 grandes elementos: os símbolos, os ritos e rituais
e os heróis. Os símbolos, tudo aquilo que está visível aos nossos olhos. Uniformes, paredes, puffs, decoração, sinais sonoros, enfim. Ritos e rituais, processos informais dentro da organização, mas que possuem um grande envolvimento, que possuem um aspecto voluntário dentro da organização, que as pessoas engajam de forma natural dentro da organização, sem sequer ter uma regra definida, sem sequer ter um processo definido. E o terceiro grande elemento em relação à cultura organizacional são os heróis. Não devemos matar os heróis. Devemos trazer os heróis para perto da gente. Até porque os heróis dentro de uma cultura organizacional são peças fundamentais para a disseminação da transformação que você deseja realizar. Ou seja, os heróis, eles têm um papel de disseminação, são os agentes de transformação que você primeiro precisa encantá-los por meio dos ritos e rituais e posterior fortalecê-los por meio dos símbolos. Então aqui a gente cria o nosso segundo conceito, o conceito de cultura organizacional. A gente precisa entender que se eu apenas mexer nos símbolos, não necessariamente eu realizo a transformação necessária dentro da minha organização. Se eu apenas mexer nos ritos e rituais, não necessariamente eu atinjo sucesso. Quanto mais esse sincronismo entre símbolos, ritos e rituais e heróis for, obviamente, sincronizado, maior será a minha fluidez em relação ao meu processo de transformação. Para que eu tenha sucesso em toda e qualquer mudança, para que eu tenha sucesso em toda qualquer transformação, eu necessariamente preciso envolver os símbolos, os ritos e os rituais e os heróis. Vale lembrar que eu preciso, obviamente, respeitar a cultura do ser humano, que é composta por suas suposições básicas, preconceitos, crenças e valores, princípios e artefatos. Ok até aqui? Entendendo então que sabemos o que é cultura do ser humano, sabemos que cultura é tudo aquilo que compartilhamos e aprendemos, ou melhor, que aprendemos e compartilhamos, e que cultura organizacional é formada por símbolos, ritos e rituais e heróis, agora eu posso começar a falar para vocês sobre o que é uma cultura de criatividade. Mas antes nós precisamos entender o que é criatividade. Aqui mora muito preconceito. Porque quando a gente fala de criatividade, pode ser que tenha alguém me assistindo agora e pense: eu não sou criativo, Rodrigo. Eu nunca fui criativo, Rodrigo. Ou eu quero ser mais criativo. Será que eu posso desenvolver a criatividade? Será que algum dia eu já fui criativo? Ou seja, sim, você um dia já foi criativo. Todos nós já fomos criativos. Quando você nasce, você, ser humano, tem uma capacidade ímpar que, obviamente, te distingue dos
outros animais vivos na Terra, que é a sua capacidade de imaginação. Nós todos temos a capacidade de imaginar. Todo ser humano tem a capacidade de imaginar. Todos nós, algum dia, já imaginamos algo. Se eu pedir nesse exato momento para que você pense no dedão do pé direito de você. Pense nesse exato momento no dedão do pé direito seu. Pense no dedão do pé direito. Para aqueles que pensaram, ou para aqueles que estão me acompanhando agora ao vivo, pode ser que alguns de vocês apenas imaginou. Pode ser que alguns de vocês apenas realmente pensou no dedão do pé direito. Pode ser que alguns de vocês mexeu. Do tipo, ele tá ali. O dedão do pé direito existe. Ele está ali, por incrível que pareça. Por que eu estou fazendo esse simples teste com vocês? Porque quando nós impulsionamos a imaginação, ou seja, quando nós colocamos ação na imaginação, nós estamos sendo criativos. Então, o que é criatividade? Criatividade é colocar a imaginação em prática. Para aqueles que só pensaram no dedão do pé direito, e aqueles que acabaram de entrar ou estão vendo agora pela primeira vez, devem estar pensando, o que esse louco está falando do dedão do pé direito? Para aqueles que só pensaram no dedão do pé direito, ou só imaginaram o dedão do pé direito, vocês não saíram do aspecto da imaginação. Vocês não saíram do aspecto da ideação. Quando a gente só imagina, nós estamos apenas sonhando. E isso é o princípio da criatividade. Sabendo que criatividade é colocar a imaginação em prática, para aqueles que mexeram o dedão, vocês foram criativos. Porque além de vocês pensarem no dedão do pé direito, vocês mexeram o dedão do pé direito. Isso significa que vocês colocaram a imaginação em prática. E olha só que interessante. Quando a gente fala de criatividade, todos nós nascemos criativos. Todos, sem exceção. Quando nós temos de 5 a 8 anos, o nosso grau de criatividade é de mais de 80%. Ou seja, nós somos extremamente criativos quando éramos criança. Quando nós temos de 8 a 11 anos, para vocês terem uma ideia, esse grau sai de 85% e cai para 20%. Ou seja, a nossa capacidade criativa cai de 85% para 20%. Isso significa uma queda de mais de 65% em relação à nossa capacidade criativa. E quando a gente ultrapassa os 15 anos, a nossa capacidade criativa cai para menos de 10%. Então, se não tiver ninguém aqui abaixo aí de 15 anos me assistindo, todos nós temos uma capacidade criativa inferior a 10%. Isso é verdade, Rodrigo?
Não, não necessariamente. Porque a criatividade, ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser potencializada. Mas por que então, Rodrigo, que quanto mais velho ficamos, a nossa condição, ou seja, a nossa capacidade criativa, ela cai? Por uma questão que eu expliquei para vocês anteriormente. Quanto mais velho ficamos, maior são os nossos pré-conceitos. Maior é o nosso medo. Maior são os nossos legados. E isso faz com que a gente acabe tendo medo de sair da nossa zona de conforto. Faz quanto tempo, por exemplo, que você não pega e não toma um banho de chuva? Faz quanto tempo que você não pega e não toma um banho de mangueira? Faz quanto tempo que você faz, dia após dia, o mesmo caminho para casa? Ou o mesmo caminho para o trabalho? Passando pelas mesmas ruas? Passando pelos mesmos pontos comerciais? Faz quanto tempo que você simplesmente não dá uma volta na quadra com o seu carro antes de chegar em casa? Tudo isso porque quanto mais velho ficamos, maior são os nossos pré-conceitos, ou seja, as nossas suposições básicas. Então, para que a gente possa começar a quebrar os nossos pré-conceitos, nós precisamos nos permitir a fazer diferente, permitir a ousar. Até porque quando a gente fala de criatividade, é colocar a imaginação em prática. E se eu preciso colocar a imaginação em prática, algumas vezes é sair da minha zona de conforto e correr riscos. É óbvio que quando a gente fala de desenvolver uma cultura de criatividade dentro de uma organização, existem métodos e metodologias que apoiam o desenvolvimento desta cultura criativa. Isso eu vou explicar na aula 2 e dar continuidade na aula 3. Hoje é importante você entender que criatividade todos nós temos. Agora, quanto mais preconceitos, quanto maior for as nossas suposições básicas, com certeza menor será a nossa capacidade criativa. E quando eu falo aqui de criatividade, eu preciso dar um dado muito importante para vocês, que algumas vezes a gente se pega a fazer e não entende. Quantos de vocês, por exemplo, já tiveram ideias tomando banho de chuveiro? Quantos de vocês, por exemplo, já tiveram ideia dirigindo no carro longas distâncias? Quantos de vocês, por exemplo, conhecem pessoas que passam horas e horas no jardim, né? Mexendo no jardim, na terra, em flores, em plantas, na horta, enfim, e passa o dia e essas pessoas perdem noção do tempo. Da mesma forma, quantos de vocês, por exemplo, praticam atividade física, musculação e puxam peso na academia, né? E normalmente se perdem na contagem das repetições. Quantos de vocês, por exemplo, conhecem pessoas
que desenvolvem artesanato com as mãos, e essas pessoas ficam costurando ou fazendo tricô horas após horas e perdem noção também do tempo e do espaço. Às vezes perdem noção até da hora do almoço ou da hora do jantar, enfim. Pois então, por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente trabalha com a palma da mão, mais de 80% das nossas células cerebrais são ativadas. Isso significa que nós entramos em um estado de flow, F-L-O-W, flow. O que é um estado de flow? Estado de flow é quando nós perdemos consciência do tempo e do espaço. O estado de flow traz para nós, obviamente, o acesso à nossa zona mais criativa cerebral, o oculto inexplorado. O oculto inexplorado é a nossa capacidade mais íntima de criatividade. Então, se você já teve ideias tomando banho, se você já teve ideias dirigindo o carro por longos percursos, se você já teve ideia, por exemplo, fazendo tricô, ou se você já se perdeu no movimento repetitivo na academia e não conseguiu contar quantas repetições, ou se você já teve ideia mexendo na terra, você estava em estado de flow. Esse é um estado onde nós resgatamos o nosso princípio de criança. E quando nós resgatamos o nosso princípio de criança, nós aumentamos a nossa capacidade criativa em mais de 80%. Ou seja, sim, é possível nós desenvolvermos a criatividade. A primeira dica que eu dei agora há pouco é que nós precisamos eliminar ou reduzir, minimizar os nossos pré-conceitos. Quanto maior for o nosso número de pré-conceitos, nossas suposições básicas, maior serão as minhas barreiras para a criatividade. O segundo grande elemento para que eu possa desenvolver a minha criatividade, sem sombra de dúvidas, é nós entrarmos em estado de flow. E para que eu possa entrar em estado de flow, a minha recomendação é que você pratique atividades com a palma da mão. Quanto mais você exercita a palma da mão, maior será a sua capacidade de entrar em estado de flow e assim atingir o oculto inexplorado, que é a nossa zona mais criativa. Então aqui já foram 2 dicas para que você possa se tornar um pouco mais criativo. Mas quando a gente fala, obviamente, de uma cultura de criatividade dentro da organização, eu não posso esquecer do que eu havia comentado com vocês a respeito da tríade entre símbolos, ritos e rituais e, obviamente, os heróis. Quando a gente fala sobre qual é a grande diferença entre imaginação e criatividade, a criatividade é colocar em prática a imaginação. E o tema do nosso aulão, do nosso workshop, dos nossos 3 encontros, é cultura de criatividade para inovação. Eu expliquei para vocês o que é cultura, eu expliquei para vocês o que é criatividade.
E agora eu quero explicar para vocês o que é inovação, para que a gente possa se aprofundar na aula 2 e na aula 3, que acontecerá amanhã e quinta-feira. O que é inovação? Na minha concepção, a inovação, ela acontece quando a gente tem 3 grandes fatores. O primeiro fator é a concepção teórica. Nós saímos do estado de ignorância, do estado de desconhecimento, para aprender, para pesquisar, para descobrir. Então, o primeiro fator da inovação é a concepção teórica, o desconhecer para aprender e assim conhecer. Para eu inovar, eu preciso pesquisar. Para eu inovar, eu preciso conhecer. Eu preciso entender se já existe, se não existe, quem fez, quem faz, ou até mesmo se realmente o que eu estou imaginando efetivamente não existe. O segundo fator da inovação está diretamente interligado à prototipagem. O que é prototipar? É a invenção. Inventar. Aqui mora um erro clássico das organizações. Entenda definitivamente que quem tem ideia é inventor e não inovador. Uma ideia não garante uma inovação. Uma ideia, ela precisa ser prototipada, ela precisa ser testada. Ou seja, o terceiro fator da inovação, que é a explotação. Não é exploração, é explotar. Explotar no sentido de lançar para o mercado. Uma ideia bem sucedida significa que ela teve uma boa explotação para o mercado. E essa explotação, ela pode acontecer de 2 maneiras. Ou ela é uma exploração comercial, ou ela é uma adoção cultural. Entenda então o seguinte: assim como a imaginação está para a criatividade, a criatividade está para a inovação. É impossível eu ser inovador sem eu ser criativo. E é impossível eu ser criativo sem eu ser imaginativo. Então, se eu quero ter uma empresa inovadora, se eu quero desenvolver produtos, serviços inovadores, eu preciso trabalhar uma cultura de inovação para a minha organização. E trabalhar uma cultura de inovação significa resgatar a criatividade que mora dentro de cada colaborador da sua empresa. Mas, Rodrigo, eu sou uma empresa. Eu empreendo, eu tenho uma MEI, é apenas eu comigo mesmo. Que ótimo! Está mais do que na hora de você se permitir e resgatar o seu grau mais genuíno de criança. Ou seja, voltar a ter um grau de capacidade de criatividade elevado. De que forma?
reduzindo os seus pré-conceitos, permitindo-se a fazer diferente dia após dia. Então, se a gente entende que a inovação é concebida por 3 grandes fatores, e o primeiro fator é a concepção teórica, o desconhecer para assim aprender e saber. 2, a prototipagem, a invenção técnica. 3, a explotação, o lançamento para o mercado, seja por uma exploração comercial ou seja por uma adoção cultural. Assim eu formo o conceito de inovação. A partir desse momento, a gente tem claro e desdobrado apenas e somente só o título do nosso workshop: Cultura de Criatividade para a Inovação. Eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para resumir o que foi debatido hoje durante esta 1 hora, para que a gente possa amanhã continuar a aula 2, aonde eu vou aprofundar as técnicas de criatividade e as ferramentas para que a gente possa desenvolver esta cultura mais criativa. Então, vamos lá. Primeiro, nós entendemos que a cultura do ser humano, ela é composta por preconceitos, suposições básicas, crenças, valores e princípios, coração, mais emoção e artefatos, a forma pela qual eu me mostro no mercado, eu me visto, eu falo, eu me relaciono, enfim. A gente entendeu que cultura é tudo aquilo que aprendemos e compartilhamos. Aprendemos e compartilhamos. Isso é cultura. Por outro lado, nós entendemos que a cultura organizacional é formada por 3 grandes elementos: os símbolos, os ritos e rituais e os heróis. Os símbolos são todos os elementos que estão aos nossos olhos, conseguimos enxergar. Os ritos e rituais são processos informais dentro da organização, mas que possuem um alto grau de envolvimento, um alto grau de colaboração, e as pessoas fazem de forma voluntária. O terceiro elemento da cultura organizacional é composta pelos heróis. Os heróis são agentes de disseminação, disseminação da transformação, disseminação da estratégia. E não devemos aqui matar os heróis, e sim trazer os heróis para perto da gente, para que com ritos e rituais e símbolos possamos realizar o processo de transformação. Entendemos que todos nós nascemos criativos. Porém, quanto maior os nossos preconceitos, quanto maior as nossas suposições básicas, maior são as nossas barreiras para a criatividade. Entendemos que colocar a imaginação em prática é sermos criativos. O que é criatividade é colocar a imaginação em prática. Lembrem-se do dedão do pé direito. Para quem não sabe o que eu estou falando, vê o vídeo e você entenderá. Entendemos que criatividade é colocar a imaginação em prática. Assim como a imaginação está para a criatividade está para a inovação. O que é inovação? A inovação é composta por 3 grandes elementos. Primeiro elemento, concepção teórica, o desconhecido. Segundo elemento, a invenção técnica, a prototipagem.
terceiro elemento, a explotação, ou seja, o lançamento para o mercado. E esse lançamento para o mercado pode realizar uma exploração comercial. As pessoas podem pagar para usar o seu produto ou o seu serviço, ou uma adoção cultural, onde as pessoas adotam o seu produto, o seu serviço como algo natural que vai mudar a cultura de um local, de um país, de uma sociedade. Com isso, a gente tem fundamento conceitual suficiente para irmos amanhã para a aula 2. Aonde na aula 2 eu irei aprofundar efetivamente como é composta a criatividade organizacional dentro das empresas, dentro dos negócios, técnicas para que a gente possa potencializar e resgatar a criatividade dos nossos colaboradores, e obviamente eu farei uma provocação prática para que a gente possa ter insumo para o nosso terceiro encontro, que será a aula 3, na quinta-feira, no mesmo horário, das 21 às 22 horas. Eu quero nesse momento agradecer você que me acompanhou aqui ao vivo, agradecer você que vai me ver, obviamente, aqui gravado. Obrigado aos participantes, obrigado pelas considerações, e eu sigo fortemente no meu propósito, que é inspirar pessoas com conhecimento e transformar negócios. O meu propósito é deixar o meu conhecimento como legado de vida. O meu muito obrigado e uma excelente noite.